Flamengo, daqui a pouco eu volto pra SPN. Mas antes, Fala. então, já para falar de Flamengo. Primeiro, eu queria saber a sua expectativa com o Felipe Luiz. Porque a torcida do Flamengo, a torcida do Mengão, ela é imediatista para várias coisas. Do Flamengo. Aí. E outra, tem um desafio que é o seguinte, né? O último técnico, aliás, completou janeiro, dezembro. O Rogério ficou um ano, né? Mas janeiro, dezembro foi o Luxemburgo. Sim, 2011. Cara, então assim, esse é o primeiro desafio do Felipe é chegar em dezembro, né? Assim, o que você vê do Felipe que esteve aqui com a gente? Foi um cara que é extremamente inteligente. Você acha que ele já... Esse técnico pronto tá na linha de frente do futebol brasileiro hoje? Qual é a sua opinião sobre ele? Assim? Eu acho que pronto não, porque nem deu tempo, né? Certamente ele vai ainda se deparar com algumas dificuldades, vai aprender em derrotas, vai passar por situações de dificuldade, ele vai lidar com desfalques por lesões, coisas que não aconteceram ainda, né? Mas ele tem um potencial para ser um grande treinador, um cara mais inteligente que a média dos caras que trabalham no futebol, isso é muito claro, né? Ele é uma pessoa mais inteligente e muito atenta, né? Isso desde o tempo do jogador, um cara atento. Por exemplo, na final da Libertadores 2021, quem estava lá no estádio, a televisão acho que não mostrou isso com muito destaque, mas quem estava no estádio viu. Ele se machuca, sai do jogo, o Renato fica na beira do campo, ele que levanta para dar a instrução. Ele está até meio mancando, puxando da perna, que ele sai contundido, e ele orientando os caras. Até porque o Renato está meio perdido ali, né? Em determinado momento do primeiro tempo. E ele já fora do campo, ele começa... Então ele sempre teve esse perfil. E orientava dentro de campo também, ele dentro de campo. Aqui. É um cara obstinado, me parece, assim, ele quer ir longe, ele não quer ser um mais ele quer ser um dos melhores. Parece ter essa ambição, que eu acho saudável, né? Tem um sonho de ganhar Champions, né? Uma obsessão de ganhar Champions. A ambição é importante. A ganância é um defeito, mas a ambição é uma virtude, né? A ganância você pisa no pescoço do seu melhor amigo, mas a ganância é ruim, mas a ambição, você tem que ter ambição na lógico, vida. Óbvio. Pra você andar, né? É lógico. E ele me parece um cara ambicioso, que eu vejo com uma qualidade. Evidentemente não concordo com tudo que faz, tudo que decide. A gente não tem que concordar com tudo. Já critiquei, já elogio mais do que critico, mas eu acho que ele tem um potencial absurdo. E concordo muito com tudo que ele falou. Eu achei muito boa a entrevista dele depois do Fla-Flu. Tem dado boas entrevistas. Especialmente quando ele falou aquela coisa do não vou matar ninguém por causa do Carioca e... Pode me cobrar. E se amanhã isso custar o meu emprego, azar. Tá certo. Não tem que ter esse apego todo. Ele tem que se garantir de verdade. Sim. Porque se o Flamengo amanhã fizer a bobagem para ele mandar ele embora, ele vai trabalhar em outro lugar, não vai faltar emprego para ele, inclusive lá fora. O Simeone, que era o técnico dele durante muito tempo, e certamente um dos caras que o inspiram em algum aspecto do jogo, né? Lá no Atlético de Madrid, ele treinava o Racing. E saiu do Racing mal. E está há 13 anos, né? Aproximadamente lá no Real Madrid, no Atlético de Madrid, e mudou o perfil do clube, né? Um cara histórico do clube e, consequentemente, histórico no futebol da Espanha. Clube mais argentino da Europa. Sim. Então, eu acho que o Felipe tem, assim, uma possibilidade muito grande de ser um dos principais treinadores. Eu não sei quanto tempo ele fica aqui. Se ele chegar no patamar que a gente imagina, eu acho que ele vai ser assediado por clubes de fora, porque ele é brasileiro no passaporte, mas ele é um profissional europeu. Eu vejo dessa maneira. Ele tem a mentalidade europeia, inclusive as decisões dele são muito parecidas com as dos técnicos de lá. Tipo, o jogador não serve, não joga... Até essa é uma restrição que eu faço, assim, essa coisa do modelo de jogo. Aconteceu com o Alcaraz agora. Eu acho que não pode ser tão rigoroso. Porque às vezes você tem alguns jogadores que são diferentes do que você imagina, mas que podem te agregar alguma coisa, que você pode adaptar no modelo. Mas te convenceu que ele falou na coletiva? Do Alcaraz? Que ele conversou, falou, você tá atrás de fulano ciclano. Até foi engraçado. Alcaraz já jogou bem, já tá a galera, isso. Até foi engraçado isso, porque eu dei a informação antes da coletiva, dias antes, de que, 2 dias antes, ou um dia antes, de que o Alcaraz não queria ir embora, e não foi nem a fonte do Flamengo que me passou isso não, mas que ele resolveu ir depois que o Felipe Luiz conversou com ele. E ele confirmou. Ele conversa e fala, você está atrás de vários caras, ou seja, vai ser pouco utilizado, a priori. E aí ele resolveu aceitar a proposta para voltar para a Inglaterra. Eu não achei uma boa decisão. Um jogador muito caro, é um jogador bom. O mais caro na história do clube, exato, mal jogou, e ele saiu. O Flamengo não ganhou 1 centavo nesse empréstimo. A obrigação de compra, se ele atingir lá 6, 7 jogos, como titular, na Premier League, tem que ser jogo da Premier League, esse que ele jogou agora para a Copa da Inglaterra não conta, ele ficou no banco, né, entrou no segundo tempo. Até com 5 minutos bateu uma falta na trave. No Flamengo nem batia falta, não deixavam ele bater falta. Bateu o pênalti, mas falta. Bateu o pênalti. E teve um que ele ia bater, aí o Davi Luiz bateu, né? E perdeu. E o Flamengo deixou de vencer aquele jogo contra o Atlético Mineiro. Ninguém entendeu. Enfim, eu entendi. Achei que ali foi meio que uma camaradagem ali. O Davi perto de deixar o clube, tudo indicar. Mas enfim, isso já passou. Eu não concordei muito com esse negócio, não. Achei, se o negócio fosse assim, olha, digamos, o Everton paga um valor ao Flamengo pelo empréstimo, o jogador vai para lá, e se o Everton quiser ficar com ele, custa 30 milhões.
né? Comprou por 20 e vende por 30. Ok, tem um lucro. Agora, pelo mesmo valor, eu não achei um bom negócio, entendeu? Achei um negócio... Nem uma venda futura o Flamengo vai ter nada. Então tá bom, olha, vocês pagam esse valor, mas eu tenho 20%, tá? Porque esse é maluco, se ele chegar lá e jogar bola, meu irmão, ele de 20 ele vai valer 50 e 60. Sim. Porque na Inglaterra, um jogador que se destaca na Premier League, ele passa a valer isso aí fácil. Aí vem um Aston Villa da vida, paga 50 milhões. Você imagina o Everton amanhã, se esse cara der certo, lucrando em cima e o Flamengo não tem nada. Então eu achei que a negociação não foi legal, não gostei. Parece que rolou um medo de micar. Tem um lado político para mim. Então também. Que, pô, foi feita pela outra gestão. Aí falaram, depois aí disseram que não usou o scout, depois disseram que usou o scout, enfim. Mas eu achei uma precipitação. Eu não achei uma boa negociação, não. Agora, um dos temores que você tinha do Luiz, do Felipe, você até falou isso no teu canal, me parece que ele... Quer saber como é que você viu isso, se você já ficou convencido que desse mal não vai ter, que é o lance dele ser amigo dos caras, né? Há pouco tempo ele era amigo dos caras e ele deu algumas manifestações recentes de que sabe lidar com isso. Quer saber se você entende isso. É até uma fala que o Gabigol fez agora lá em Minas. Disse, pô, tive que sair do Flamengo pra voltar a ser amigo do Felipe e tudo mais. Ele tá num caminho pra você já que dá pra você afastar essa possibilidade de pairar corporativismo, amizade dentro do grupo ali. Eu acho que houve um momento de camaradagem. O Gabriel jogar aqueles jogos todos, pra mim aquilo foi tipo uma brodagem, pô. Porque o Gabriel não justificava, tecnicamente. Entrava, mesmo sem o Pedro? E não fazia nada. Sem o Pedro, com qualquer outro ali, qualquer atacante. Até porque ele não é nem um homem de área que nem o Pedro, né? Ele jogando no lugar do Pedro machucado, já muda a forma de jogar. E ele fez os gols, é verdade, contra o Atlético. Então a insistência dele, ela deu resultado. Isso é inegável. Que era pra ter ritmo pra esse jogo. Mas aqueles jogos anteriores, nada justificava. O Gabriel mal pegava na bola. Tanto que no jogo seguinte, em Belo Horizonte, o Gabriel tá mal, aí ele tira o Gabriel, tem lá aquele problema do vestiário depois do intervalo e tal. Entra o Bruno Henrique, melhora muito o time do Flamengo. Ali o Flamengo domina completamente o Atlético, cria várias situações. O Bruno faz o início da jogada do gol do Plata. E a troca foi correta, né? Eu acho que ali no início ele ainda estava... Minha impressão à distância, tá? Posso estar errado, evidentemente, só uma opinião. Ele ainda estava um pouco ainda preso a algumas questões de pessoas, que é normal também. Você lida com o cara, guarda o cara... É muito difícil de ver esse botão. Eu não teria a pretensão de dizer que se eu fosse ele, eu conseguiria fazer isso. Talvez qualquer um de nós talvez fizesse a mesma coisa. Como foi o pênalti do Davi Luiz, que ele conversa com o Alcaraz alguma coisa e quem bate é o Davi Luiz. O Davi Luiz, um cara importante no grupo, um cara agregador e tudo. Certamente ele gostava de tê-lo ali, não só pelo jogador que mas também pela presença e experiência. O Davi Luiz é um cara muito positivo para o grupo, eu acho. E é um grande jogador, né? Mas eu acho que agora isso está passando. Porque eu acho que é um processo também, né? Você vai lidando com isso. E agora, justamente o contrário. Você vê o caso do Fabrício Bruno, que saiu. Ele até elogiou o Fabrício e tudo, mas claramente o Fabrício saiu porque viu que ia ser reserva dos dois. E é correto, que os outros dois são melhores que ele. Sim. Os dois levam. Até pro tipo de jogo. São melhores do que o Fabrício, na minha opinião. Então, acho que faz sentido. E agora até o Lohan, que é uma negociação que eu acho também bem questionável. Né? 8 milhões, o garoto que... tão promissor, né? Mas pelo que eu apurei, o Flamengo meio que percebeu que emprestar não queria, não ia ser aproveitado nesse momento, voltar para a base podia desvalorizar, resolveram vender por 8 milhões e ficar com 20%. Esse cara veio aqui pegar o Alejandro e ele, né? Um negócio de risco, né? Mas acabaram fazendo negócio. O tempo vai dizer aí. Você teve algum tipo de informação que a gente conversando com o pessoal, me parece que tem essa informação de que o Lohan tá... mostrando falta de cabeça, né? Na verdade. O que eu sei do Lohan... mas assim, não fora de campo. Não fora de campo, assim... É uma coisa de entendimento de jogo preguiça no treino. O que eu sei do Lohan, assim, não tem nada de... farra, cachaça, nada disso. Não. Ele é um garoto que tem, assim, uma vida difícil. Ele é um garoto da Cidade de Deus, da comunidade. Questões familiares e tudo, uma estrutura assim, difícil para ele. Já passou por muita coisa na vida. Imagina. E ele, o que me disseram já, que assim, mais de uma pessoa, que ele, assim, ele ainda é muito imaturo. 18 anos de idade, mas ainda muito imaturo. Talvez até essa questão de comportamento em campo seja reflexo dessa ainda imaturidade. E há quem acredite que ele indo para a Rússia, saindo do Brasil, ele vai estar num outro mundo, outro momento,
sem Tendo que- sem o entorno, né? Ele se defender mais. né? Eventualmente longe de problemas que podem afligi-lo de alguma forma, que tá distante. E talvez ele consiga amadurecer como jogador, que ele tem um potencial muito grande. O jogo do Corinthians Ele é joga algo bem, assim, ele é forte. Agora, ele, de fato, ele tem que participar mais do jogo. Nesse jogo Flamengo Atlético, que o Davi Luiz bateu o pênalti, foi 0-0, logo depois da Copa do Brasil. Eu estava no Maracanã nesse jogo, e eu vi bem o lance porque eu estava perto ali. O Bruno Henrique, uma hora, pega uma bola na direita assim e segura a bola para alguém passar. Ele não se apresenta. Aí o Bruno Henrique segura a bola e tudo, ele não se apresenta, não consegue passar, tal, é desarmado, perde a bola. Aí o Bruno Henrique reclama com ele. Pô, não foi, pô, não se apresentou. Ele tinha acabado de entrar. Isso me chamou muita atenção. Falei, cara. De leitura de jogo. Eu pensei, o Bruno Henrique reclamando. É difícil. O Bruno Henrique não reclama. O Bruno Henrique é sensacional, né? Ele não enche o saco, Bruno não Henrique cria caso, só joga bem e faz gol. E jogo Henrique grande mais ainda. Eu acho o Bruno E Henrique. fala que o Flamengo tem várias páginas de Instagram também. folclórico, né? Ele dá umas entrevistas assim meio... Não, sim. Não, ele é sensacional. Ele criou a frase, né? O outro patamar, né? Que é Ah, não, genial. agora ele falou da Supercopa. Se eu pudesse, eu dividir a coroa com os meus É, companheiros. um pedacinho pra cada um. Não, ele é bom até nisso. Frasista, né? Pô, ele é demais, então, assim, o Bruno Lohan, Henrique ele, de fato, ele tem que amadurecer. E vamos ver. Eu acho um negócio de risco, muito pouco, né? Pelo jogador que ele ameaçava ou ameaça ser, né? Agora, tem muita coisa assim, o Estevão com 17, o Estevão é ponto fora da curva mesmo. Só levanta um Pô, pouquinho, dá pra- Mauro, o microfone. Não dá pra comparar esses caras. Só um pouquinho. Isso. O Estevão é outra história. O garoto... O Estevão narrou o Mundial Sub-17, ainda na Ele era Casa da recebeu TV. reserva do Lohan, né? O Estevão era reserva do Lohan porque ele é um ano mais novo. E aí, ao longo da competição, o Estevão meio que barra, o Lohan não vai bem e ele Na entra. Libertadores do Sub-20, a gente conversou com o Mário Mário Jorge. Jorge, ele falou, o Lohan ele vai entrando mais lá pra frente, né? Na verdade, ele decide a final, de fato, né? Mas que ele teve que levar um chacoalhão do Noval. E, de novo, não é porque tava desbona, tava desconcentrado. O Noval sentiu ele muito fora do... Pô, garoto, Libertadores Sub-20, oportunidade, dá uma chacoalhada nele, entrou. Aí ele falou pro Mário Jorge, observa agora ele, eu falei com o garoto. O Mário Jorge eu sentiu ele no jogo, botou ele e ele acabou com o jogo da final. E aí sobe. O que ele faz naquele Flamengo e Corinthians, é um absurdo. Com o Tite, não time Agora, do Tite. eu ia sempre perguntar isso, assim, tratando de história do Flamengo, né? Porque tem a questão dos números de títulos e tudo mais, do Bruno Henrique, do Arrasca. O Mauro falou sobre isso. Você falou sobre isso, queria que você falasse sobre isso também, mas colocando nessa análise assim, o Bruno, eu acho o Bruno um pouco subvalorizado pelo jeito dele. Vivia na sombra do Gabriel, né? Eu acho. E eu acho que ele é um cara que, se eu olhar a história recente do Flamengo de 2019 e tudo mais, cara, ele tem que estar na mesma prateleira de dúvida. Arrascaeta e Gabriel. Não, sem no dúvida. mínimo ali. Sem assim. dúvida. Ele não tem que estar um abaixo, Não. não. Até esse momento, acho que agora com o gol da Supercopa, a galera até levantou isso. Mas ele não é muito colocar os maiores ídolos da história do Flamengo. Vamos falar Zico, Gabigol, Bruno Henrique. Não, Bruno Henrique não. Gabigol, Arrasca, tem o que Bruno ser Henrique às vezes citado. não... Ele tem que ser citado nesse Não, sem nesse dúvida. time aí. Não, mas sem dúvida. Aliás, o Bruno Henrique é a contratação de melhor custo-benefício, talvez, da história do Flamengo. Porque o Flamengo comprou ele por um preço, digamos assim, não muito alto, né? O Flamengo emprestou o Gianluca para o Santos. Aí, a partir dos jogos que ele fez no Santos, ele foi para o Lyon, 8 milhões de euros, o Flamengo vendeu. E o Santos, que eu me lembro, não tinha nem taxa de vitrine. Quer dizer, o Flamengo vendeu e ficou com a grana. Não teve. Depois reclamou disso, mas não... E aí o Santos queria o Uribe, Pegou lembra? O o Uribe. centroavante, o São Paulo queria o Uribe. Aí o Flamengo ainda deu o Uribe de contrapeso, aí bateu na dívida. Obrigado, Foi Peixinho. quase de graça, cara. Um jogador, porra. Fenomenal, sabe? cara. Por exemplo, em 2019, das muitas expulsões e suspensões do cartão do Gabriel, tem aquele Flamengo e Corinthians, 4-1, que cai o Fábio Carille, Sim. né? Que tinha sido campeão brasileiro 2 anos antes com o Corinthians, né? E era campeão paulista, aquela coisa toda. O Bruno Henrique destrói naquele jogo. No jogo de Lima, a jogada do gol de empate é toda dele. O Arrascaeta é espetacular, dando o passe pro Gabriel, e o Gabriel bem colherinha. colocado, tudo perfeito ali. Mas a jogada que ele faz, jogada genial, um jogador inteligente em E campo. Kelvin falou que eu não faria essa jogada. Porra. Não, é assim, uma coisa legal ali desse gol, é assim, qualquer time normal, naquela altura, chega perto do ataque e joga a bola para a área, seja o que Deus quiser. O Flamengo constrói a segura, jogada. né? E a bola é roubada pelo Diego Ribas com o Arrasca. Os dois dão um bote no Lucas Prato, né? Entrou Toma a bola muito dele. mal no jogo, né? Entrou péssimo. Aí mete a bola no Bruno Henrique, e o Bruno Henrique faz o meio de 3. Ele consegue segurar a bola, contornar, dar o Figura. passe. Quer dizer, é um jogador de muito recurso, né? Até quando ele renovou o contrato, eu sempre acho que 3 anos para um cara de 33 é muito tempo. Acho que 2 com metas seria mais razoável. Ele está no início do 2º ano dos 3.
Mas eu falei isso na época. Se eu fosse dirigente, eu tentaria renovar por 2 anos. E falei, mas se tiver que abrir uma exceção, é pro Bruno Henrique. Falei e repito. Se tiver... não, vamos abrir uma exceção. É pro Bruno Henrique. E tem que ser. Não é Porque eu acho ele tecnicamente também subvalorizado assim. A galera acha que ele, não corre, não sei o quê. Cara, ele é um ponta que entrega muito gol. Que ponta que cabeceia é um negócio raríssimo. Fala outro ponta que cabeceia. É impulsão, o cara é importante em jogada aérea. E é isso, inteligente. Ele não é aquele cara, velocidade. Não, ele é inteligente pra jogar. Assim. Sim, eu acho muito isso. E agora fazendo a função de centroavante, isso, de maestria. E acho que o Bruno Henrique, o Felipe Luiz deveria insistir para que ele se adapte na posição de centroavante. Leva um tempo, né? Mas ele tem tudo para ser um bom centroavante. Tem tudo para ser um bom centroavante. Ainda mais indo para esse momento da carreira, não como né? de referência ficar de costas ali o tempo todo para os zagueiros. Não, porque ele não tem essa característica. O cara que ataca o espaço. E nesse jogo com o Botafogo agora lá em Belém, ele mostrou isso, né? Ele fez jogada de ponta, o gol que ele faz, que ele pega de primeira, ele tá vindo da direita pro centro. Bola vindo, né? O pênalti, ele tá vindo também como centroavante quando sofre o pênalti. Pela faixa ali da esquerda pro meio, mas dentro da área, pelo meio ali do campo, né? Então, eu acho que se ele se adaptar, ele vai dar uma opção bem interessante. E outra coisa, né? Vai ficando... Ele não perdeu a velocidade, continua rápido pra caramba. Mas à medida que vai ficando mais velho, a tendência é ele perder um pouco da velocidade, da arrancada, que é normal. Então, pode ser também uma maneira dele prolongar a própria trajetória dele no futebol, porque o Cristiano Ronaldo fez isso, né, gente? Pra citar um dos maiores, né? Se querer comparar os atletas, é claro, o Cristiano Ronaldo era um atacante de lado. Ele virou um centroavante e, o cara faz gol tudo quanto é jeito. Facilidade de fazer gol. Ele aprendeu a jogar ali. Então, eu acho que o Bruno tem esse caminho, né? Eu sou super defensor do Bruno Henrique nessas discussões aí, como você levantou. Mano, eu acho, eu sou dos maiores também do Bruno Henrique há muito tempo, sabe disso? Eu falo essa parada. O Bruno Henrique... você acha que o Bruno Henrique é isso tudo? Acho. E assim, o Bruno Henrique é um monstro. E tem uma coisa, não tem problema com ele. É? Assim, criar problema no clube, criar problema... E teve com ele falando da carteira de motorista. Sim, eu digo assim, ter crises mais pra você enrolado. Criar problema no grupo. Ele tem problema pra você... Vai ser eu digo assim, brigar com o técnico, não sei o quê, criar uma polêmica, vestir a camisa não sei de quem, não tem essa parada. Pega banco de boa. Sabe, sim. Só a arbitragem, reclama. Ele é bem reclamão. O Bruno Henrique, falando do Bruno Henrique, agora recente, eu nunca acreditei naquele papo que tava rolando. Aceitou, fechou tudo com o Galo. Agora, eu duvido que o Bruno Henrique tenha fechado alguma coisa com o Atlético. Se o Flamengo quiser vender, é outra coisa. Agora, ele já tá todo acertado, é só o Flamengo resolver. Depois veio a verdade. Pelo que eu sei, não teve nada. Teve nada. E nada. O staff dele se manifestou, dizendo não tem nada. Acertamos nada com ninguém. Se o Flamengo quiser negociar outra coisa, o Flamengo não quer. Aí eu queria te perguntar dentro disso.